Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Fábio Jambiage, especialista na área de previdência. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele é economista e especializado em um dos temas do momento. Qual? Previdência, né? Seus quase 30 anos de estudo na área renderam 4 livros e, em paralelo, ele desenvolveu uma sólida carreira em um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, o BNDES. Vamos conversar agora com Fábio Jambiage. Prazer estar aqui. Boa noite, Fábio. Obrigada pelo seu tempo, tentar explicar essa reforma da Previdência, porque realmente é muito difícil de compreender. Eu queria começar com uma pergunta básica. Tem muita desinformação sobre a reforma? E se tem, quais são os pontos principais? Nós temos um relacionamento do cidadão comum com a Previdência que é absurdo aos olhos de qualquer observador estrangeiro que chega aqui. Quando eu converso com meus pares de outros países e eles ficam sabendo que as pessoas podem se aposentar em determinadas condições aqui com 50, 51 anos, as pessoas não acreditam, tá? Então, eu tenho, mesmo no círculo de relacionamento meu, nosso, de pessoas muito bem informadas, etc., pessoas que acham que a coisa mais natural do mundo é se aposentar com 52, 53 anos, porque dizem, não, eu contribuí 30 anos, tenho direito a me aposentar. De fato, a pessoa tem direito. Direito mas, legal. do ponto de vista individual. E não há, evidentemente, nenhuma crítica que a pessoa, tendo direito, ela usufrua esse direito. A pessoa não rasga dinheiro. Mas, do ponto de vista do país, é absurdo. E o drama brasileiro é que não há uma conscientização da grande maioria da população acerca do absurdo dessa situação. Nós temos um sistema que foi extremamente generoso durante décadas, mas que está exausto. Nós chegamos a uma situação que eu defino como de exaustão fiscal, em que já não tem mais condições de manter isso, manter né? essa situação. Fábio, agora, como é que a população pode ser convencida dessa necessidade? Essa semana, o ministro Paulo Guedes tentou explicar isso no Congresso e conseguiu, em várias partes, enfim, esclarecer algumas coisas, mas o clima de animosidade, de fla-flu, não deixa as pessoas pensarem e concluírem elas próprias o que deve ser feito. Da informação para elas poderem saber, olha, gente, se a gente não mudar isso agora, daqui 5, 10 anos, está tudo falido. Eu acho que poucas pessoas, como eu e o Paulo Tafner e mais 2 ou 3, temos dado tantas palestras sobre o tema Brasil afora nos últimos anos, tá? E hoje está nos dando uma entrevista. Obrigada. A percepção que eu tenho lidando com o grande público nesse tipo de eventos é que houve uma mudança ao longo dos últimos anos, no sentido de uma forma assim muito difusa, incipiente, as pessoas começarem a perceber que, abre aspas, algo tem que ser feito, não é? Embora sempre com um cacoete espraiado pela sociedade brasileira como um todo, que é a ideia de que, não, eu acho que realmente tem algum problema, algo tem que ser feito, mas não comigo, porque a minha é uma categoria especial, por isso, por aquilo, então eu tenho que ter regras diferentes, eu tenho que ter regras mais favorecidas. Como todo mundo age dentro dessa lógica, aí fica difícil fechar a conta, não é? Mas, então, respondendo à tua pergunta, o chave, e algo que eu venho repetindo isso desde que eu comecei a entender com amadurecimento, não é? As interrelações entre essas questões e a esfera política, o fundamental é o papel de liderança do presidente da República. Nós precisamos de uma liderança política que seja inspiradora e que lidere esse processo de
convencimento, é um processo de convencimento, que significa que a pessoa tem que ir e ocupar o máximo possível de espaços para convencer as pessoas de que isto é necessário, é importante para o país. Mas é um esforço de catequese que requer muita dedicação, muita energia, é extremamente desgastante. Eu, que sou um simples participante do debate, que sou um participante com alguma relevância, mas simples porque eu não ocupo um cargo público, eu já fui xingado muitas vezes, não é? Por conta disso. Então, é razoável imaginar o desgaste que isso causa para uma liderança maior. Mas não tem jeito. Sem esse esforço de aglutinação e de convencimento, é muito difícil ir à frente. Num mundo ideal, Fábio, como é que você vê a participação do presidente Jair Bolsonaro nesse processo nos próximos 3 meses? O papel dele é duplo. Por um lado, de receber parlamentares, conversar com parlamentares, mostrar a importância da questão, arbitrar onde for preciso, ele dizer, bom, aqui, Paulo Guedes, equipes, vamos ceder, tá? Porque a oposição tem um ponto em que a gente pode fazer alguma concessão que não prejudique a essência da proposta, em outros casos vai ser revelar firmeza, tá? Para dizer, não, há um ponto legítimo, etc., do questionamento, mas neste aspecto não vamos ceder. E, por outro lado, através das mídias sociais, exercer esse papel de liderança e de convencimento, mostrando para a maioria da população a importância do Brasil se adequar a regras que já estão vigentes em outros países há muito tempo. E o complicado aí vai ser lidar com o fato de que muitos desses argumentos vão na direção contrária do que ele, como parlamentar, defendeu durante muitos anos. Aí ele terá que ser convincente no sentido de mostrar por que ele, por sua vez, foi convencido, como ele mesmo manifestou com humildade há 2 ou 3 semanas, reconhecendo que tinha errado no passado. Mas não basta esse reconhecimento geral. Ele precisa usar os argumentos que o levaram a essa mudança de postura. Ele poderia fazer isso por meio de números, que seriam você tirar a ideologia desse processo? Gente, a matemática, 1 mais 1 tem que dar 2, não pode dar 23, como é na política, normalmente. Ele poderia fazer uso de números e de dados para poder convencer e pelos quais ele foi convencido? É aquilo que eu, muitíssimo modestamente, estou tentando fazer sem muito êxito há 25 anos, não é? Então, eu vou citar pelo menos dado, uma tá? camada. É algo em relação ao qual ele mesmo ainda não foi plenamente convencido. Acho que meus amigos da equipe econômica não tiveram pleno sucesso, mas ainda é parte do debate. Vamos tomar um assunto sempre que mexe com grandes emoções, a questão das mulheres, tá? Então, eu entendo perfeitamente a linha de raciocínio, etc., acerca da importância de manter, suposta importância e conveniência social de manter a diferenciação por gênero de 5 anos, etc. Mas contra isso, há nas minhas palestras, eu sempre gosto de apresentar um gráfico, aqui pelas características não se presta para isso, mas é um gráfico que eu não digo que ele fala por si mesmo, ele grita por si mesmo. É o gráfico que mostra a evolução do número de aposentadorias femininas desde 1994, quando foi adotado o Plano Real, até agora. É esse que está aqui? Não, aqui não tem gráfico, só tem números, tá? Mas o fato é o seguinte, em 1994, o total de mulheres, não naquele ano, o total de mulheres que existiam, do contingente de mulheres aposentadas por tempo de contribuição no Brasil, era de 300 mil pessoas, 300 mil mulheres. Hoje, 2.100.000 pessoas. É algo que se multiplicou por um fator de 7 nesse período. A população não aumentou nessa proporção. Né? 7 vezes. Mais mulheres trabalhando
Mais mulheres no mercado de trabalho? O que acontece é o seguinte, o número de mulheres aposentadas aumenta a uma taxa muito maior do que o número de mulheres acima de 60 anos. Por quê? Porque mulheres idosas mais antigas, de 80, 90 anos, vão saindo da estatística pelo falecimento e eram mulheres que não eram aposentadas pelas características da sociedade em que essas pessoas viveram. E na estatística vão sendo substituídas por mulheres que entram nessa categoria de 60 anos ou mais, mas que são aposentadas. Então, esta é uma variável que cresce ainda agora a uma taxa física de 7% ao ano. É uma taxa chinesa. É incompatível com a situação Fábio, fiscal. aqui estão me sinalizando aqui, eu vou interromper você só um pouquinho, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, que eu quero que você responda no próximo bloco. Mas o que a multiplicação de mulheres se aposentando tem a ver com limite de idade? 1 minuto. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Fábio Jambiagi. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Fábio Jambiagi, economista especializado em previdência. Bota especializado nisso. Fábio, em 25 anos, a taxa de mulheres se aposentando aumentou muito. Mas eu queria saber o que isso tem a ver com você limitar ou não a idade de aposentadoria das mulheres. Ótima pergunta. Eu vou te citar um dado recente, mas que é um dado que se repete, eu acompanho essa estatística todos os meses e é praticamente todos os meses a mesma conta, tá? Se você pegar o conjunto de novos aposentados, de pessoas que se aposentam naquele mês ou naquele ano, no ano passado, como um todo, de cada 100 pessoas, mulheres que se aposentaram por tempo de contribuição, estou olhando aqui o dado exato, nada menos do que 29% o fizeram antes dos 50 anos. Sônia, não há país que resista a isso. O que acontece aqui no Brasil? Eu comecei dizendo que nós tínhamos um problema idiosincrático decorrente da ausência de uma convicção maior por parte das pessoas acerca da necessidade de fazer algo drástico na Previdência, né? E isso está associado ao fato de que no Brasil nós temos algo praticamente inédito no mundo, que é a possibilidade da pessoa poder se aposentar por tempo de contribuição sem uma exigência de idade mínima. Coisa que existe na legislação de apenas mais ou menos 10 países, no universo de 200 países do mundo, mas com a grande diferença de que boa parte dos outros países são países grandes produtores de petróleo. Então, nesses países, você pode se dar ao luxo de dizer, olha, o governo vai ser generoso pelas próximas 3 gerações porque tem petróleo a rodo para distribuir os recursos disso. O Brasil, não, tá? Então, o que acontece? Nós temos 2 possibilidades de aposentadoria. A figura da aposentadoria por idade e a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas há uma grande diferença entre as duas. São mecanismos que não necessariamente estão casados, no seguinte sentido. Quem se aposenta por idade tem que ter um tempo mínimo de contribuição, porque senão a pessoa ficaria a vida inteira sem contribuir, contribui um mês e se aposenta. Evidentemente, não faz nenhum sentido. Mas quem se aposenta por tempo de contribuição não tem uma exigência de idade mínima. Isso é uma das mudanças. É uma aberração. Não faz sentido não ter idade mínima. Então, neste debate, o que nós temos é que estabelecer critérios. E isto é um argumento que eu sempre digo, sempre disse, sempre direi o seguinte. Este é um argumento que qualquer técnico pode defender, qualquer político, olhando olho nos olhos do eleitor. Dizer o seguinte,
estamos todos de acordo que é razoável ter uma idade mínima? O conceito, quanto vai ser essa idade mínima, a gente discute numa segunda etapa. Bom, se há um consenso de que a ideia de uma idade mínima é razoável, aí vem a segunda pergunta. Em que ponto se fixa o sarrafo? Se a gente fixa uma idade mínima de 48 anos, é a mesma coisa que não fixar nada, não vai mudar grande coisa. Se a gente fixa uma idade mínima de 70 anos, estamos todos de acordo que é um exagero absoluto pelo outro lado. Então, em que momento se dá? Bom, aí passa a ter outra questão, que é a seguinte. Esta idade mínima vai depender da situação fiscal. Por quê? Eu e outros defensores, como Paulo Tafner, etc., defendemos regras de transição durante anos relativamente moderadas, relativamente brandas. Isso quer dizer o quê? Eu queria que Por exemplo, dizer o seguinte, uma idade mínima de, por exemplo, 55 anos para os homens, 52 para as mulheres. Isso indo... Subindo gradualmente. Mas hoje já não há mais espaço fiscal. Quando você define uma regra de transição, significa o seguinte, que na fase de transição eu não vou adotar a regra definitiva, que é mais dura. Mas e o direito adquirido? Vamos lá, vamos dividir a sociedade em 3 grupos. Quem já está aposentado não vai mudar para eles. A pessoa que já se aposentou vai continuar aposentada. Então, este grupo, ok. E, aliás, existe uma corrida já hoje para todo mundo se aposentar para poder... Quem tem direito adquirido, ou seja, quem já poderia ter se aposentado e não se aposentou, a própria PEC estabelece que isso é sagrado, não vai se mexer. Não vai mudar. A pessoa pode se aposentar depois, vai ser reconhecido o direito da situação em que ele adquiriu essa elegibilidade. E se faltam, sei lá, 5 anos para me aposentar, como é que é a minha situação? Pela proposta, você vai ter que trabalhar vários anos a mais, tá? Que podem ser, dependendo da situação, 6 ou 7 anos a mais, além dos 5. Isso já vai valer agora? Se a reforma passar, tá? Aí há uma discussão, um dilema entre a escolha pela economia ou a escolha pela política, tá? O que acontece? Você chegar para uma pessoa que está perto de se aposentar e você diz, olha, você vai ter que trabalhar mais 6 meses em relação àquilo que você imaginava, ninguém vai morrer por isso, tá? Então, essa pessoa, enfim, não vai gostar muito, mas não vai ficar furioso, não vai para a rua para fazer passeata, etc. Se você chega para um jovem de 20 anos e diz, olha, você vai ter que trabalhar até os 65 anos... Também não vai ligar. Isso é papo de velho, tá? Esse negócio da aposentadoria, eu não estou nem aí para isso. Ele ainda vai descobrir que essa questão vai ser relevante. Algum dia ele vai ficar velho, mas né? Esse grupo não é relevante. A questão é quem está no meio, quem já está no mercado de trabalho, tá? Bom, o ponto é o seguinte, não dá para dar o mesmo tratamento a quem tem 3 meses de trabalho e a quem está perto da aposentadoria, né? Então, não faz sentido que considerar que porque uma pessoa está no mercado de trabalho, ela vai ter o direito adquirido igual ao de quem já está aposentado e quem tem 34 anos e 11 meses. Vão ter que ser situações diferentes. A proposta, ela cria 3 possibilidades. A primeira possibilidade é para as pessoas que têm, no caso de homens, pelo menos 33 anos de contribuição e, no caso das mulheres, pelo menos 28 anos de contribuição. Para este grupo, e apenas para este grupo, está aberta a possibilidade de você ter que trabalhar apenas 50% a mais em relação ao tempo que falta. Então, um homem ao qual faltam 2 anos para se aposentar, ele teria que trabalhar 3. 2 mais 50% de 2. Idem para uma mulher a quem faltem 2 anos. Esse é um grupo muito específico. Para todos aqueles outros que já estão no mercado de trabalho, que poderão se aposentar por tempo de contribuição, você cria uma opção entre 2 exigências, tá?
e a pessoa vai optar de acordo com aquilo que for mais conveniente para ela. Ela pode obedecer a uma escala de idade mínima que vai ser crescente no tempo, que vai começar com 61 anos para os homens e 56 para as mulheres, e essas idades irão aumentando gradativamente até 65 para os homens e 62 para as mulheres, ou a pessoa terá que respeitar a chamada soma de pontos, que nada mais é do que a soma de idade mais tempo de contribuição. Nossa. Parece complicado. Fábio, deixa eu só te interromper um minuto. Você concorda comigo que para um cidadão comum é muito difícil entender esses três caminhos? Não seria mais simples, sei lá, o governo fazer uma tabela e falar, olha, gente, quem tiver com tantos anos vai acontecer isso, quem tiver com tantos anos vai acontecer isso. Tem outros dois caminhos. Se esses mesmos que a gente já desenhou aqui vão trilhar esse caminho, vocês têm opção, gente. Vocês podem ter o regime de capitalização. Como faz para a população entender? A população já entendeu que tem alguma coisa errada, né? Que o Brasil realmente vai precisar disso. Até a oposição, em off, assim, tem dito que não vai ter outro jeito a não ser votar a favor dessa reforma. Então, a gente vai para o precipício. Como fazer isso com o apoio do eleitor? Eu, modestamente, discordo um pouco, tá? Porque eu acho que isso é aparentemente complicado. A ideia de você ter três caminhos, etc., mas isso entra dentro daquela função do governo. Acho que o governo que teria que fazer tabelas, pedagógico, explicar, tá? Né? Há uma possibilidade que, no decorrer da discussão parlamentar, transformar esses três caminhos em apenas dois. É uma questão que a comissão especial poderá avaliar e definir que, por exemplo, se vai escolher o critério de idade mínima e ponto final. Mas eu não vejo como ter apenas uma única tabela pela questão justamente das pessoas que estão muito perto da aposentadoria, tá? Eu acho que não dá para tratar da mesma forma quem está perto da aposentadoria. Está faltando 15 anos para se aposentar, do que para aquela pessoa que está faltando 6 meses. E essa proposta tá? contempla isso. Ela tem esse cuidado de diferenciar essas diversas faixas. Ela tem uma alternativa para quem está muito perto da aposentadoria, até 2 anos da aposentadoria, e para aqueles que estão no outro grupo, que é a grande maioria, ela abre essas duas possibilidades, que, do meu ponto de vista, é interessante sob a ótica do próprio indivíduo. Por quê? Porque se você, digamos o seguinte, dentro da lógica da simplificação, e eu queria então explicar por que se chegou a essa alternativa que o governo apresentou, digamos que se adote o critério de idade mínima, né? Então, 61, 56 e vai subindo gradativamente. Esse é um critério que todo mundo tem que entender, tá? A idade mínima todo mundo entende. Cristalino, né? Você claro. tem que ter 35 anos de contribuição se for homem e, no mínimo, ter 61 anos e daqui a 2 anos, 62 e assim sucessivamente. Qual é o problema desse critério? É que você dá o mesmo tratamento a quem começou a trabalhar aos 16 anos e a quem, como eu, teve o privilégio de poder estudar sem trabalhar e começar a trabalhar só aos 22 anos. Olha, eu vou te interromper um segundo, que já estão me matando aqui, que o assunto da conversa está tão interessante que eu não consegui interromper. Um minutinho só. Gente, fique com a gente. Tem mais conversa com o Fábio Jambiage já já. Voltamos com o Fábio Jambiage. Fábio, o que vai acontecer se essa reforma não for aprovada? Eu vou perguntar mais uma coisa. Existe alguma semelhança, me veio à cabeça, em 1999, quando o Brasil foi obrigado a fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional porque estávamos quebrados, né? A oposição chiou e acabou aprovando o acordo.
Você acha que o que está aí, isso que a gente viu essa semana, essa confusão toda, você acha que ela é uma cena, é um teatro, ou realmente a oposição não vai votar a favor dessa reforma que vai evitar que o país vá para o abismo, né? A conta que eu faço é a seguinte: a oposição tem em torno de 130 deputados. Se realisticamente a gente assumir que nenhum deputado da oposição vai votar em favor do governo, o governo tem que ter uma taxa de fidelidade dos parlamentares não oposicionistas, que é importante lembrar, não significa que eles sejam governistas, tá? De mais de 80%. É um desafio muito expressivo e que requer uma grande atividade de convencimento por parte do governo. Fábio, mas esse convencimento tão necessário, ele passa pelo toma lá da cá? Porque o presidente Jair Bolsonaro já deixou claro que isso ele não quer e nem gostaria de fazer. Como é que você convence essas pessoas de que, se elas não votarem a favor dessa reforma, nós estamos perdidos? Esse tipo de questionamento sempre me traz em memória uma frase de alguém que certamente deve ter sido entrevistado provavelmente mais de uma vez no seu programa, que é o Antônio Delfim Neto, né? E o Delfim, professor, alguma vez almoçando com ele, eu falando de algumas questões fiscais, e disse: sabe qual é o seu problema, Jean Biagio, com aquele espírito mordaz dele? É que a pior coisa para convencer alguém no Congresso a votar a favor de algo é a lógica, não é? E o seu problema é que você é muito lógico, mas eu sou meio teimoso e insisto na lógica, tá? Mas para mostrar que há uma razão para isso, eu sempre me valho do argumento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi construída, negociada por grandes amigos meus, Martos Tavares, José Roberto Afonso, Guilherme Gomes Dias, conversando com todo mundo. Eu me lembro em 99, quando começou a ser apresentada, havia muito ceticismo e eles foram construindo a maioria. É verdade que foi mas, lei, Fábio, não foi emenda não afeta o constitucional. bolso, não afeta o bolso diretamente do aposentado, né? Nem do cidadão, do eleitor. A lei de responsabilidade fiscal afeta os governantes. Então, Sim. isso você tem um universo para convencer que é desse tamanhinho, né? Você, no caso dessa urgência da reforma da Previdência, tem muito mais gente para convencer. E esse convencimento passa pela menção, e aí volto ao ponto que estava citando em algum momento da conversa, de que nas minhas palestras eu noto que é uma percepção diferente comparativamente ao passado, que quando eu comecei a falar dessas questões, nos anos 90, eu falava do futuro, de um risco, etc., e as pessoas olhavam para mim como se fosse um marciano que estivesse falando assim, da possibilidade de um meteorito se chocar com a Terra daqui a 500 mil anos, etc. Aconteceram duas coisas nos últimos anos que a impressão que eu tenho é subjetiva, tá? Mas baseada em muitos contatos, em palestras, etc., que deu um clique nas pessoas. Tá? Primeiro, todo mundo se informou sobre Grécia, Espanha, países em que o futuro chegou, não é? Como eu digo, que aquela ameaça possível se transformou em realidade e os aposentados perderam renda real. Você chegou a situações na Grécia onde aposentados que ganhavam X passaram a ganhar 70% de X. Tá? Não é corte do salário do funcionalismo, é corte de aposentadorias. Tá? Então, as pessoas perceberam que aquilo que alguns economistas como nós mencionavam como uma possibilidade, às vezes acontece. Inicialmente lá fora, e nos últimos anos nós vimos evidências onde? Aqui no Brasil, nos estados. Pergunta se para o aposentado do Rio de Janeiro a possibilidade de ficar sem aposentadoria
ou com corte da aposentadoria, é uma miragem. Não, ele sentiu já é uma realidade, na pele, já é uma realidade. Então, acho que há um elemento aí para que os governantes expliquem para a população, explicando que não se está, com perdão do trocadilho, falando grego, não é? Se está se falando de uma possibilidade real, concreta. Isto é uma coisa curiosa, que, em geral, reformas previdenciárias são vistas, numa primeira reação por parte da população, como ameaças aos aposentados. E o que eu venho tentando explicar há anos é que é exatamente o oposto. A reforma é feita para garantir o pagamento das aposentadorias. E o contrário, se a reforma não for aprovada, quem está aposentado poderá deixar de receber a aposentadoria integral no futuro, porque vai chegar o momento, veja, agora... O eleitor com direito adquirido, né? Deixa eu aqui com direito adquirido e já aposentado. Ele também corre esse perigo. Vamos olhar a situação concreta fiscal. Qual é uma possibilidade concreta para o funcionalismo ano que vem, 2020? O governo chega e diz, olha, não tem dinheiro, reajuste zero. Vai ter uma inflação de 3%, 4%, alguma perda de salário real. Mas as aposentadorias, a correção das aposentadorias é sagrada. Hoje, mas se continuarmos nessa crise, nós poderemos chegar a uma situação onde o governo, eventualmente, daqui a alguns anos, diga, bom, a inflação é 4% ou 5%, ano que vem o reajuste das aposentadorias vai ser zero, porque simplesmente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. No mundo inteiro, as reformas previdenciárias foram feitas com o país já no abismo, né? A Grécia quebrou e acabou tendo que fazer alguma coisa. Espanha, outros países... O Brasil vai precisar quebrar para as pessoas se conscientizar que existe essa mudança, que essa mudança é urgente, que não existe superávit na Previdência, qualquer um que consiga fazer um mínimo de cálculo consegue ver isso. O Brasil precisa quebrar para poder encarar essa realidade? Eu vou te responder com uma colocação pessoal, Sônia. Eu estava de férias com a minha família na Argentina no dia 31 de dezembro de 2001. Naquele período em que a Argentina estava trocando de presidente, quando tinha caído o governo de la Rúa. Bom, o telespectador já deve ter percebido que você é de algum país espanhol. Foi o dia mais triste da minha vida, tá? Porque eu tive a percepção física de um país afundando. Um país onde praticamente ninguém queria ser presidente da República, onde tinha cacerolaço na rua todos os dias e um pânico acerca do futuro, com o país tendo decretado calote. Nós pertencemos a uma geração que viveu o plano Collor, né? Um trauma do qual saímos mais ou menos ilesos com a devolução tempos depois, etc. Agora, é preciso ter em conta o seguinte, a dívida pública era 52%, 53% do PIB em 2013. Agora está em 77%, 78%. O que é a dívida? É um compromisso de pagamento. Você tem dinheiro no banco, esse dinheiro está aplicado em títulos e você acredita que o governo vai te pagar. Se você não acreditasse, você ia lá tirar o dinheiro e comprar casas, dólares, o que for, tá? Então, o Brasil tem vivido uma situação nos últimos anos que a nossa geração demorou muito para alcançar. Uma inflação baixa já há algum tempo. Tá? Tem gente que não sabe o que é inflação. Nós vivemos durante muito tempo. Nem sabe Agora, o que é. não dá para imaginar que a gente vai ter um déficit público de 7, 8% do PIB, da magnitude como a gente tem tido, com a dívida pública se acumulando e isso continuar a ser consistente, compatível com a inflação de 3% ano. De duas, uma. Se a situação continuar, ou a inflação vai voltar, ou o governo, não agora, evidentemente, mas daqui a alguns anos, vai poder dizer, olha, não tenho como pagar essa dívida. São traumas nacionais, tá? E eu não sei
se são compatíveis com uma situação de normalidade democrática. Há muitos anos atrás, eu entrevistei o ministro Domingo Cavallo, da Argentina, e perguntei para ele o seguinte: ministro, qual a principal diferença entre Brasil e Argentina? Ele falou: simples. Nós outros temos o tango, nós temos o tango, e vocês têm o samba, ustedes têm o samba. Nós outros, quando afundamos, afundamos. O Brasil sempre dá um jeitinho de não afundar. Você acha que essa é a hora de dar um jeitinho, aproveitar essa oportunidade, aprovar a reforma da Previdência para não afundarmos como em 2001? Pergunta Fez a Argentina? Fundamental. A resposta Ainda que eu tenho tempo. dado a esse tipo de colocação é que o que nós estamos assistindo nos últimos anos é uma espécie de, que eu chamo de suicídio em slow motion, suicídio em câmera lenta. Não é uma situação onde haja um colapso da noite para o dia, como era o da Argentina em 2001, quando acabou o governo, saiu da convertibilidade, a inflação disparou, etc. É uma situação em que você tem uma deterioração gradual, dia após dia. Aí, hoje, você sai na rua e o filho de um amigo teu leva um tiro por bala perdida no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, que é o lugar dos mais avançados do Brasil, cai um viaduto por conta da falta de deterioração. A educação, essa desgraça que a gente conhece, e que a vida vai ficando cada dia mais difícil para todo mundo. É gradual, e é por isso que as pessoas também não estão quase anestesiadas, né, com essa degradação. Mas é fundamental que exista essa concepção. E aqui eu vou me valer, sei que último minuto, né, o tempo está escasso, escasso. Mas de outro caso nacional, eu tinha falado antes que eu trabalhei em 93, 94 no BID, eu conheci a Venezuela como um país normal. Fiz amizades lá, era um país totalmente normal, um país com classe média, com problemas, inclusive com uma renda per capita melhor do que a nossa. E hoje, essa tragédia, não se chegou a isso da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual, né? Onde um dia não era muito diferente do dia anterior, mas em 15, 20 anos a diferença é dramática. Sônia, eu não quero esse destino para o país do meu filho. Bom, nem eu. Fábio, eu queria ter várias horas para a gente conseguir detalhar esse processo melhor, para uma melhor compreensão das pessoas. Quero te agradecer o tempo. Você foi um prazer. Esteve aqui com a gente. Obrigada. Volte sempre. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!